Em relação à gravação de vídeos, vocês vão perceber duas questões pontuais. A primeira das questões é que a gente já colocou no canal um vídeo onde a gente aborda, numa conversa bem descontraída, bem leve, como utilizar desde uma gravação mais simples até o uso de uma plataforma que chama InShot, para que vocês possam fazer a gravação e a edição do vídeo de vocês. Essa gravação de vocês, ela pode ser feita de modo bastante artesanal e esse aplicativo pode ser utilizado gratuitamente para vocês fazerem edições, inclusive colocando música, inclusive colocando animações, colocando desenhos bonitinhos e coisas desse tipo, tá? Isso já está disponível, já está gravado e editado, disponível para vocês aí no nosso canal do YouTube. Vocês podem acompanhar a qualquer momento. Se vocês estão gostando dessas atividades que a gente tem feito, a gente vai pedir de uma vez para vocês se inscreverem e para curtirem o vídeo. Tá? Então, a gente vai falar de gravação de vídeos e não de uso de determinado equipamento ou uso de determinado aplicativo para edição. Aspectos que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa prestar atenção e como que a gente vai escolher melhor, por exemplo, a cor da roupa, que iluminação que a gente vai usar, qual é a posição da câmera e como que a gente vai lidar com algumas situações. A terceira parte, além do encontro de hoje e do vídeo que já está disponível, é relacionada a conversar e ajudar as pessoas que têm introspecção, timidez, para que a gente consiga encontrar alguma alternativa em relação a essa introspecção e timidez no sentido de gravação de vídeos, tá? Eu vou pedir cada um de vocês que tem essas duas características para prestar muita atenção no encontro de hoje, porque eu vou demonstrar aqui vários exemplos de vídeos onde você pode facilmente omitir ou esconder algumas partes, por exemplo, do seu corpo, algumas partes, por exemplo, da sua casa, algumas partes, por exemplo, do cenário, onde você não quer que tenha detalhes. Então, a gente vai discutir adequado à realidade da maioria de vocês. Tá? A gente não vai discutir aqui grandes aparelhos e equipamentos, não vai discutir custo, mas vai discutir de modo muito prático aspectos técnicos e cuidados que a gente precisa ter e que depois vocês vão conseguir perceber também que esses cuidados são fundamentais para a nossa aula presencial. Eu falo sobre isso porque eu sou professor de informática educativa no curso de licenciatura em computação e uma das disciplinas que eu ministro, ela envolve uma solicitação de gravação de vídeo. E com essa gravação de vídeo, a gente consegue conversar com os alunos individualmente sobre correção postural, sobre cuidado com a saúde, sobre cuidado com o tamanho da letra, cor do pincel que está utilizando para escrever, profundidade da sala, e a iluminação, posição que esse aluno fica em relação ao quadro, para ele não tampar a visibilidade, não atrapalhar a visão dos alunos que estão acompanhando essa aula. Além disso, a gente fala sobre prospecção de voz. E aí eu já vou começar um dos primeiros truques. Todos vocês já devem saber. Professores que já estão acostumados com o dia a dia de sala de aula sabem disso. Já passaram por esse problema. Quando você explica um conteúdo escrevendo no quadro, o seu áudio, para quem está atrás de você, sai muito abafado. Ele sai ruim de absorver. Então, o mais indicado é você ficar de lado para o quadro. E quando você estiver escrevendo, você não explicar. A mesma coisa vale para os vídeos. Regra número 1 de vídeos é não dê as costas para a sua audiência, ou seja, não dê as costas para a sua câmera. E aí a gente vai começar a falar primeiro dos aspectos gerais e depois entrar em detalhes com alguns exemplos. É muito curioso porque, em geral,
as pessoas, e não é uma característica de vocês, não é uma característica dos gestores, não é uma característica de profissionais de determinada área, mas existe uma noção de que o vídeo é melhor do que o presencial se eu fizer a transposição. O que é isso? Tem uma aula presencial onde eu passo o conteúdo no quadro e vou explicando. Se eu colocar uma câmera e filmar esse quadro com esse professor dando essa aula, a transposição, ou seja, só filmar e disponibilizar esse vídeo para o aluno, pode ajudá-lo, pode ser melhor. E o que eu trago para vocês da neurociência e da ciência cognitiva é o seguinte: não é melhor em hipótese alguma. Com o vídeo, eu tenho possibilidade de fazer outras variações. Nesse caso, o vídeo pode ser melhor do que a experiência presencial. No entanto, se eu pego qualquer experiência presencial e transfiro ela para uma visualização remota, sem a presença física, eu vou ter uma piora na taxa de aprendizagem. Por que isso, Daniel? Porque a gente está falando de um ambiente que é o ambiente escolar, que não é um ambiente conteudista, mas que é um ambiente que envolve trabalho em grupo, envolve uma relação de organização, de responsabilidade, de cronograma, de estrutura, de entendimento de espaços diferentes. Então, quando você vai para um laboratório, a própria posição do aluno muda, a própria abertura desse aluno vai modificar, porque você está levando ele para um local diferente. E em casa, quando ele assiste a esse vídeo do laboratório, da experiência sendo realizada, na maior parte das vezes ele é um ser passivo. Ou seja, lembram que eu falei que a aprendizagem depende prioritariamente, fundamentalmente, da quantidade de sistemas sensórios que a gente inclui? O que é um vídeo? É a ativação de 2 sistemas sensórios, visual e auditivo. Eu posso, com o vídeo, proporcionar que esse aluno se desloque? Não. Eu posso, eventualmente até posso, tá? Mas aí fica meio estranho, porque aí eu vou ter um vídeo onde eu vou pedir, olha, agora você pausa o vídeo e pega alguma coisa. Ou então um vídeo parado esperando que a pessoa pegue o material. Ou então um vídeo de instruções para ela ficar manipulando o material. Percebem? São características muito específicas onde você está usando o vídeo como um guia, como um tutorial de atividade, e não como uma filmagem de um quadro da aula e a pessoa está passivamente acompanhando esse vídeo. Conseguiram entender, então? Então, não existe você filmar uma aula e aquela aula ter a mesma característica de assimilação por parte do aluno. No entanto, vamos lá. Quais são as limitações que a gente tem de espaço físico? Você tem um material que esse aluno pode ter em casa para poder utilizar e ele fazer experiência, por exemplo, com água e alguns ingredientes? Eventualmente, na escola, você não tem para todo mundo. Na casa dele, ele tem. Então, eu estou adaptando a atividade e, por meio do vídeo, eu estou gerando um favorecimento da aprendizagem, porque eu estou explorando recursos que esse aluno tem em casa, eu estou explorando materiais que os meus alunos têm em casa. E aí a gente volta naquela questão que eu falo sempre, que é o contexto. Não adianta a gente supor que todos os alunos de vocês têm a mesma condição. Não tem. Por isso, cada um de vocês precisa avaliar qual é o melhor vídeo para que eu possa apresentar o conteúdo, a abordagem do assunto ao aluno, para que ele consiga aprender de melhor modo. Lembrando que os alunos são diferentes entre si. Você vai ter um aluno que prefere áudio, você vai ter aluno que prefere texto para leitura em material físico,
você vai ter aluno que prefere um vídeo mais animado, você vai ter aluno que prefere um documentário, aluno que prefere mão na massa. Então, isso vai depender de aluno para aluno, mas a transposição direta, ela certamente piora. Então, vamos lá. Quando a gente fala num vídeo, e nós do Grupo Tech temos alguns trabalhos concluídos usando vídeo como meio. Além disso, eu fui coordenador do EAD lá no Paraná, e inclusive cheguei a fazer a experiência de eu mesmo ser o professor conteudista, ser o editor, ser a pessoa que estava fazendo a gravação, ser o estagiário. Eu experimentei cada um desses papéis para conhecer um pouco mais de como funciona. E, inclusive, nessa época lá, eu tive o apoio da instituição para fazer curso de edição de vídeo, de produção de cenário e coisas desse tipo, porque o EAD requer um cuidado muito grande em relação ao vídeo, já que o vídeo é um recurso fenomenal. Pensando em recursos didáticos mais simples e mais abrangentes, o vídeo, sem dúvida, é o melhor de todos. Por quê? Existe simulação para a área de ciências? Existe. Existe simulação para a área de artes? Muito pouco. Existe simulação para a área de filosofia? Muito raro. Agora, existe vídeo para a área de ciências, para a área de artes, para a área de filosofia. Percebe? Então, vamos lá. O que é o vídeo? O vídeo é um conjunto de imagens e sons em sequência. O vídeo não é você dando aula presencial e mandar isso encaixotado para o aluno. Conseguiram compreender? Então, por favor, vamos entender que o vídeo é muito mais do que filmar a minha aula e mandar para o aluno. Em relação ao vídeo, a gente tem algumas seções e características e aspectos que precisam ser analisados. Um dos aspectos que precisa ser analisado é cenário. O que é o cenário? É o que me rodeia. Tudo. É a parede, é o objeto, é o fundo, é o móvel, é a luz. Tudo isso vai compor o meu cenário. E, por exemplo, eu posso apagar a luz de cima e deixar uma iluminação aqui atrás de mim só nessa prateleira. E eu estou fazendo uma modificação na iluminação que vai interferir diretamente no resultado do meu cenário. Então, eu coloquei aqui separado. O que é o cenário? Objetos que compõem a cena. O que é iluminação? Iluminação tem todo um estudo em relação a onde é melhor colocar cada uma das iluminações, como fazer iluminação de rebote, como fazer composição de luz para a pessoa não dar sombra de um lado ou dar sombra de outro. E aqui, por exemplo, eu estou com uma camisa escura, vocês provavelmente vão conseguir ver, vou até aumentar minha tela, que eu tenho uma sombra aqui, ó. Essa sombra que tem aqui representa muito claramente que eu tenho uma quantidade excessiva de luz vindo aqui de trás. A sombra é resultante do meu foco de luz e da intensidade, claro, desse foco de luz. Então, iluminação é algo complexo, é algo que a gente precisa tomar cuidado, é algo que vai mudar a característica da cena e ela pode interferir, inclusive, na legibilidade. E aí eu não estou nem entrando no detalhe da inclusão. Eu estou dizendo legibilidade no sentido de a maior parte dos alunos não conseguir ler o que está escrito no seu cenário, ou que está escrito na folha que você está mostrando, ou no material que você está tentando exibir para eles. Aí a gente entra no próximo item, câmera. Vou traduzir para vocês câmera como olho do seu aluno. Conseguiram entender? A câmera é simplesmente o olho da pessoa que está te assistindo. Então, se eu coloco a câmera aqui e fico olhando para cá,
Para vocês, é cômodo ver uma apresentação desse jeito aqui? Parece estranho, né? Por que parece estranho? Porque eu estou disperso, eu estou olhando para qualquer outra coisa, mas não estou olhando para vocês. Se eu estiver conversando assim, parece que eu estou, de fato, conversando com cada um de vocês? Detalhe, eu não estou olhando para a câmera ali em cima, eu estou olhando para baixo. Estou olhando aqui reto. Eu posso olhar para a câmera. É mais confortável ou é menos confortável para cada um de vocês quando eu falo olhando assim para vocês? Então, o que tem de recomendação? É que você não olhe diretamente na câmera, como no dia a dia, como na sala de aula, você não olha para o olho do seu aluno. Você fica olhando, encarando o olho do seu aluno todo dia, toda aula, para ver se ele está te olhando? Você descobre se ele está prestando atenção em você porque você fica olhando no olho dele? Não, não é, né? Então, no vídeo é a mesma coisa. Você não deve ficar olhando diretamente para a câmera, porque isso passa uma impressão estranha. Você deve olhar ou um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima, dependendo da altura dessa câmera. Se vocês repararem, a maior parte das câmeras, elas são posicionadas abaixo da linha do olho do professor ou do palestrante. Já pararam para pensar o porquê que isso acontece? Vamos transportar isso para o ambiente de sala de aula. Quando você está dando aula, você está em pé e seu aluno está sentado. Onde está o olho dele? Em que altura do seu corpo está o olho dele? Então, o enquadramento visual que ele tem é o enquadramento de você sendo visto de baixo para cima. Entenderam como é que é? Se você grava sentado, você está olhando ele na sua frente. Se você grava em pé, o seu aluno está te olhando numa linha mais mediana do seu corpo. E a câmera precisa reproduzir o olhar desse aluno, o olhar da sua audiência. Eu não gosto de câmera na linha de mais baixa. Eu prefiro uma câmera mais alta. No entanto, cada um de vocês pode escolher. O que é importante é você ter esse critério de análise. Se você vai olhar mais baixo ou mais alto, porque é isso que vai acontecer na hora que esse aluno estiver vendo o teu vídeo. E claro, não fica olhando de lado para a câmera, porque fica muito estranho. Isso gera uma sensação muito curiosa e muito esquisita. Tem um monte de dica, tem umas coisas que são detalhes, mas que, infelizmente, a tecnologia sofre de um mal, que é as pessoas acharem que a tecnologia é a simples transposição do presencial. E aí, quando elas imaginam que ou a tecnologia é a simples transposição do presencial, ou a tecnologia é o Jornal Nacional na qualidade de iluminação, de sombra, de cores, de cenário, de câmera, de tudo, de uma produção cinematográfica ou de uma produção televisiva, a gente sai do real e a gente entra num monte de acolchambramento que é extremamente perigoso. E eu vou mostrar exemplo disso para vocês. Outra questão que eu falei aqui é enquadramento. O que é esse tal de enquadramento? O enquadramento, vou até colocar um slide aqui para mostrar para vocês o que é esse tal de enquadramento, porque a gente fala sobre ele lá no vídeo do InShot, mas eu acho fundamental mostrar para vocês como é que funciona esse tal enquadramento. Então vamos lá. O que é enquadramento? Vocês estão conseguindo ver uma matriz colocada aqui na tela? Onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços.
Qual é a posição ideal para eu ficar quando eu estou gravando o vídeo? Do lado de cá ou do lado de cá? Não é indicado que você fique aqui, ó. É indicado que você se desloque para um dos lados da câmera. Isso é uma técnica da fotografia, é uma técnica que lá no nosso vídeo sobre o InShot, a gente fala numa conversa com uma pessoa que é artista, que tem formação em artes cênicas e que indica de modo genérico, geral, que as pessoas façam isso. Então, Daniel, tem problema eu estar mais para cá ou mais para cá um pouquinho? Não, não tem. O que não é o ideal é você estar exatamente centralizado, principalmente quando a gente está falando de você em pé. E aí, o que vai ficar do outro lado? Vai ficar uma parede branca? Não, você pode compor o cenário. Você pode colocar um quadro, você pode colocar um objeto, você pode colocar um quadro pequeno, por exemplo, de aula, escrevendo numa letra que vai dar para enxergar. Então, tem algumas questões dessa que precisam ser levadas em consideração. Vamos continuar. Profundidade. Iluminação. Vocês sabiam que a iluminação, para que ela não dê sombra nas costas, a pessoa precisa estar mais no meio do cenário? Então, como é que eles conseguem essa noção de profundidade? Exatamente pelo fato da pessoa estar mais no meio do cenário. Eu posso fazer algumas graças, eu posso mexer nesse cenário digitalmente, via tecnologia? Posso. Vale a pena fazer isso? Não sei. Depende de caso a caso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de aula, tá? E aí, cabe a cada um de vocês escolher, olha, vou testar 5, 6, 10 opções que o Daniel vai mostrar, e aí no meu dia a dia eu vou avaliar qual é mais adequada para mim, qual é mais adequada para os meus alunos, e eu quero saber se o aluno gosta ou não, se isso é interessante para ele ou não. Outra coisa, você vai colocar alguma musiquinha de fundo? A gente discutiu pra caramba em alguns encontros aqui, também encontros com os gestores, a questão da alfabetização. Na alfabetização, você precisa música, você precisa som para trazer o foco dessa criança o máximo possível, uma vez que ela está numa idade que ela não para muito quieta, né? Então, você precisa trazer a atenção dela. Uma outra coisa, uma outra característica que eu acho fundamental, e infelizmente eu percebo que as pessoas acabam não levando tanto em consideração essa característica para os vídeos e eventualmente para as aulas, é em relação à roupa. Quando você vai sair de casa, você não escolhe uma roupa? Quando você escolhe essa roupa, ela não está adequada ao ambiente que você vai, ao horário que você vai. E não existe aquela coisa de, tá com um brinco extravagante. Tá com cabelo chamando atenção. Tá com um cordão chamando atenção. Tá com uma pulseira fazendo barulho. E aí, esses detalhes você precisa tomar cuidado, porque o indivíduo está olhando para a tela, igual vocês estão olhando aqui agora, e ele está tentando prestar atenção na explicação que você dá. Isso é natural do indivíduo. Por que ele está tentando prestar atenção na explicação? Porque a única coisa que está mudando é o áudio. Se eu estivesse passando um vídeo aqui corrente, vocês estariam também prestando atenção na troca de imagens, na animação, na dinâmica. Como é uma imagem parada, o que o seu organismo faz é eliminar tudo que é parado, tratar isso como ruído, e você fica olhando muito mais para a minha mão, que de vez em quando aparece aqui no canto,
e ouvindo o que eu estou falando. Então, repare, se eu pego uma caneta e eu fico fazendo movimentos com a mão, com essa caneta aí, rodando essa caneta, eu não sei fazer, mas quem sabe fazer, ou se eu fico balançando a caneta, ou se eu pego a caneta e fico fazendo assim, ó. Vocês conseguem prestar atenção no que eu estou falando? Ou esse barulho da caneta chama mais atenção? Ou o movimento da caneta chama mais atenção? Então, reparem, a roupa de vocês ela tem que ser pensada tanto para o presencial quanto para o vídeo, direcionado ao foco de atenção. Se você coloca uma roupa que destoa do ambiente, do cenário, você está chamando atenção para você. Se você coloca uma roupa que some no cenário, você não está chamando atenção para você. Ah, Daniel, mas qual é o certo? O certo é você escolher para cada contexto. Eu quero colocar um cenário e uma roupa que os responsáveis pela criança não vão prestar atenção em mim, porque tem um bonequinho, um objeto se mexendo de um lado do cenário, um objeto se mexendo do outro, uma musiquinha divertida, e eu tô com uma roupa neutra, mais afastada, ou mais afastada, perfeito. Você usou a sua roupa, escolheu ela com critério para que você conseguisse o resultado que você espera. E claro, é um processo contínuo, é evolutivo. Você aos poucos vai melhorando a qualidade das suas escolhas. No entanto, toma cuidado com as cores em relação a contraste. Daniel, o que é contraste? É você não utilizar a cor muito próxima. O que é isso? Vocês já viram gente que usa slide escuro e letra escura? Que é ruim demais para ler? Vocês já viram gente que usa slide branco e letra amarela? Que é ruim demais para ler? Isso é contraste. Contraste está relacionado à diferença do fundo para frente. A proximidade de cores que você está compondo, que você está sobrepondo. Quando eu sobreponho uma cor muito próxima da de trás, eu estou prejudicando a visibilidade. E o meu aluno não vai conseguir diferenciar. E aí agora vem um outro truquezinho bonitinho. Vocês sabiam que a cor do seu slide deveria ser alterada em função da iluminação na sua sala de aula? No meio da noite, você abre um vídeo tipo 10 horas da noite e aquele vídeo está com um brilho danado porque é um vídeo com fundo branco. Bim! Eu estou colocando uma cor muito clara, muito brilhante, quando, na verdade, eu tinha que colocar uma cor mais neutra, mais sóbria, para ficar mais fácil de ver. Ah, Daniel, mas espera aí, nesse modelo de apresentação que você está usando o branco no slide e você tem um fundo marrom e uma camisa escura. Por que isso? Sua pele é clara. O que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo vocês não prestarem atenção na minha camisa, vocês não prestarem atenção no meu fundo, vocês prestarem atenção prioritariamente no meu slide, no meu rosto e na minha mão. Ah, Daniel, mas eu mexo muito a mão. Eu já falei com vocês em outro encontro que eu tenho esse problema, mexo muito a mão. E às vezes mexer muito a mão atrapalha a atenção, dispersa. Então o que eu posso fazer? Chegar mais perto do vídeo. Quando eu chego mais perto do vídeo, o que a câmera fez? Cortou aqui, ó. Quando ela cortou alto, a minha mão eu posso mover do jeito que for, que a pessoa do outro lado não está assistindo. Então, o certo é a câmera estar comigo mais para trás ou comigo mais para frente? Depende. É você que tem que escolher. Se você quer que o seu movimento de mão chame atenção, perfeito.
Coloca a câmera numa posição que vai aparecer seu movimento de mão. Se você quer que o seu movimento de mão chame atenção, faça contraste, ó. Estão vendo a minha mão claramente? Mesmo com essa imagem minúscula que tá. Por que a minha mão tá dando para ver claramente? Porque ela tem uma cor muito longe da cor da minha camisa. Se eu coloco uma camisa clara, a minha mão some. A minha mão fica ruim de ver. Percebe? Então vamos lá. Do lado direito aí, o que eu coloquei? Primeiro, destaque. O que você quer destacar? Você está gravando um vídeo e quer o quê? Quer que olhem para onde? Quer que prestem atenção em que parte? Você quer que prestem atenção na sua mão? Faça contraste da cor da sua pele. Você quer que prestem atenção no slide? Faça contraste com o slide. Você quer que prestem atenção num objeto apenas que você está mostrando? Faça contraste no objeto. Trate destaque com esse objeto. Para onde você quer o foco da atenção? Vamos lá. Por que eu estou batendo sempre na tecla da atenção? Qual é a linha do processo cognitivo? Sistema sensório. Então, eu vejo alguma coisa do mundo externo. Se eu estou atento, se eu tenho um módulo de atenção ali, eu absorvo essa informação, ou seja, eu sinto, depois eu percebo, e aí depois o próximo passo é assimilar, memória. Depois que eu memorizei, eu posso ter uma memória de longo prazo e a aprendizagem, que no final das contas vai interferir no meu comportamento. Então, reparem, não tenta fazer com que o seu aluno memorize se ele não está prestando atenção, se você não está explorando os sentidos possíveis. Não tenta que seu aluno aprenda se ele não memorizou. Ah, Daniel, mas está falando que decoreba é bom? Para alguns casos é. Agora, se ele não memoriza, ele não vai aprender. Ah, mas como que eu fujo da decoreba? Associação. Se você explicar alguma coisa e associar a uma experiência prévia desse aluno, a uma outra experiência dele, no próprio contexto da sua aula, no contexto da família dele, ele vai aprender melhor. Então, favoreça que esse aluno esteja atento, utilize o máximo de sentidos possível dele, e por sentidos eu estou falando de 11, não de 5. Estou falando de sensório relacionado à pressão. Se tiver um monte de aluno muito perto, atrapalha. Em relação à temperatura, em relação a estar presente no lugar. São 11, tá? Não simplifiquem o sistema sensório humano para 5, porque não é verdade. Conseguiu explorar o máximo de sensórios? Conseguiu explorar a atenção? Lembra que ela decai com o tempo e que, portanto, você precisa ficar fazendo reforço? Por isso que a gente anda, por isso que a gente aponta, por isso que a gente conversa com as pessoas, por isso que a gente chama a atenção de um aluno, por isso que a gente pede opinião. Conseguir chamar a atenção, a pessoa está focada naquilo que eu estou querendo transmitir para ela, beleza. Vou automaticamente gerar uma memória de curto prazo. Quanto mais eu associar isso ao mundo dela, quanto mais eu relacionar isso com a realidade das outras aulas, dos outros conteúdos, mais essa pessoa tende a aprender de maneira mais sólida, de maneira mais consolidada. Óbvio, eu preciso gerar interesse. O interesse do aluno no seu vídeo é o quê? Ele está querendo olhar para o cenário, ele está querendo identificar se a iluminação está boa, está ruim, ou ele está querendo aprender? E aí eu já entro em objetivo.
o que ele quer aprender. O que você quer que ele aprenda. O seu foco precisa estar no objetivo. Não adianta nada eu chamar atenção para um quadro gigantesco se eu vou desenhar um objeto pequeno num lado desse quadro. Seja esse quadro verde com o giz amarelo, rosa ou qualquer outra cor, seja esse quadro branco com uma escrita colorida. Estão percebendo que, na verdade, o quadro pode mais atrapalhar do que ajudar, porque ele é grande demais em alguns lugares? Estão percebendo que ter um monte de objeto em volta do campo visual pode mais atrapalhar do que ajudar? Para onde que a pessoa está olhando se eu abrir todas as portas aqui do meu armário, que tem livro para tudo que é lado? Ela está olhando para mim ou ela está olhando para o armário? Se eu mudo minha imagem e coloco em tela cheia assim, ó, como o fundo é neutro, vocês estão olhando para mim ou para o armário? E se eu abrir, tiver um monte de coisa ali, vocês vão ficar olhando para lá ou olhar para mim? O meu objetivo é o quê? Que vocês olhem lá atrás ou que vocês olhem para mim? Percebem? Então, antes de gravar o vídeo, tem toda uma concepção de qual mensagem eu quero passar para os meus alunos. E aí, reparem como, na verdade, é algo que as pessoas começam a cuidar e a gente começa a ficar muito crítico a partir do momento que eu coloco esses itens que eu acabei de colocar aí atrás para vocês. A partir de agora, eu espero que vocês, vou até voltar, tirem print disso aqui, entendam o que faz sentido para cada um de vocês e analise antes de gravar, analise com cuidado o que você estiver assistindo e veja o que é mais adequado. Posso dizer para vocês o seguinte: criança e adolescente detesta algo que parece artificial. Ele prefere uma coisa mais amigável, uma coisa mais direcionada a ele. Então, por vezes, é melhor você ter manipulação de alguns objetos para poder ele se sentir parte daquele vídeo do que você se preocupar demais com a iluminação, com o cenário, com cor, com isso, com aquilo. Os defeitos fazem parte da sua realidade. Não precisa transformar em artificial para ficar maravilhoso, porque o seu aluno não gosta disso. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo dos jovens, tá? Pra vocês verem o que está movimentando bilhões de dinheiro. Então vamos lá. Vamos falar sobre tipo dos vídeos. Lembra que eu falei que um vídeo não é a filmagem da sua aula, mas é a filmagem de uma sequência de imagem e som? Então, olha só. Aqui a gente tem... Vou começar pelo canto superior direito. No canto superior direito, a gente tem uma menina que é gamer, adolescente, transmitindo a imagem desse jeito e conversando com um monte de gente pela live. Um monte de jovem, um monte de adolescente. Perceberam como é que é? Isso aqui é um vídeo que o adolescente gosta. Isso aqui é um vídeo que o adolescente participa um monte. Não é isso aqui do lado, que é a capa de um livro com um áudio de 6 horas, de um audiobook, que não deixa de ser um vídeo. Não é esse aqui embaixo, no canto inferior esquerdo de vocês, que é uma tela com um monte de gente, com um fundo bonito. Agora, certamente pode ser coisas mais do jeito dos outros vídeos, das outras imagens que eu coloquei aí. O que é essa imagem de cima aqui, ó, do lado esquerdo?
é uma imagem de um aplicativo que eles utilizam para fazer escrita e desenho. Numa mesa digitalizadora, num tablet, numa coisa desse tipo. Não, Daniel, mas eu não tenho dinheiro para isso. Vamos fazer o seguinte? Vou até mudar o layout aqui para vocês verem, para eu explicar isso com muito cuidado para vocês. Vamos fazer o seguinte? Vamos ser prático, vamos ser muito simples. Folha A4 você tem em casa? Você tem acesso? Consegue comprar uma resma ou pedir uma resma na escola? Ou umas 50 folhas? 2 canetas para escrever em CD com ponta 1 ou ponta 2, você consegue comprar? A gente está falando aí em R$6. O celular você tem, não tem? Então agora vamos para o milagre. Pega o seu celular, coloca ele em cima. Pode ser numa mesinha, tá? Apoia ele numa mesinha aqui, ó. Coloca sua folha A4 na cadeira, mesinha do almoço. Apoia um livro aqui atrás para o celular não cair, a câmera está aqui, ó. Coloca seu papel A4 na cadeira, pega sua folha A4 e escreve o seu quadro ali na folha A4 filmando. Faz esse teste. Manda um vídeo explicando e escrevendo na folha A4 como se fosse seu quadro. Eu garanto para vocês que o seu aluno vai gostar muito mais de todo o malabarismo que você anda fazendo, explicando coisa, procurando objeto, caçando jeito de dar uma aula mais divertida. E, na verdade, é uma folha A4, 2 canetas, e você explicar o que você quer, o que você sabe. Nesse caso, tem algum problema visual? Ah, tá aparecendo uma parte do meu corpo que eu não quero que apareça. Ah, não, eu tenho dificuldade com a minha voz. Ah, não, eu tenho dificuldades com minha roupa, com meu cenário. Nada disso. Nada. É papel e caneta. E um celular filmando. Faz o teste. Vídeo pequeno, tá? Faz um teste. Aposto com vocês. Porque, afinal de contas, esse tipo de vídeo dá resultado demais. Demais. Por quê? Porque ele é mais pessoal, ele é mais próximo. Lembre-se, o aluno detesta ver coisa artificial. Ou ele vai ver uma produção cinematográfica, ou ele vai ver natural. Por causa da empatia. Empatia é natural do ser humano. E como é que ele vai ter empatia com essa foto Photoshop aí na capa do livro? Percebem? Então, esse é um caso. Já ficou aí a primeira sugestão para vocês. A segunda sugestão para vocês é o seguinte. Estão vendo esse layout do meio, do lado esquerdo? Alguns aplicativos de videoconferência possibilitam que você faça coisas desse tipo. Esse layout é legal? É legal. Tem um problema de exposição, né? Tá expondo o meu ambiente, tá expondo minha roupa, tá expondo o meu rosto, uma parte do meu corpo. Agora olhem para a tela geral aqui da transmissão. Vocês conseguem ver detalhe do meu olho? Vocês conseguem ver detalhe da minha barba, se ela está mal feita de um lado, mal feita do outro? Não, né? Nessa imagem que tem aí no slide, onde eu estou pequenininho do lado direito e um cara com 2 chocalhos no centro, vocês conseguem ver detalhe do meu ombro, da minha barriga, da minha perna? Não, né? Então, esse layout é interessante? É. Para quando? Para quando eu não quero ficar aparecendo toda hora. E para quando eu quero ter a relação pessoal. Afinal de contas, se eu colocar o slide desse jeito aqui, ó, vai ficar estranho, né? Imagina eu falando 2h30 com o slide desse jeito aí. Você dorme, não dorme? Cansa pra caramba, distrai. O simples fato
de colocar uma imagenzinha do lado e eu parecer participando do ambiente, faz com que você perceba que, peraí, tem alguém do outro lado. Esse é um dos outros sentidos, que é você se sentir parte do ambiente. E aos poucos eu estou olhando aqui os comentários, estou vendo o que o pessoal está dizendo. Então você se sente parte do ambiente. Ou seja, o slide inteiro na tela é muito pior do que o slide com a minha imagem pequena. E mesmo assim ele garante minha segurança, minha privacidade e meus cuidados de não me expor tanto assim quanto eu gostaria. Então, vendo aí embaixo, tem 3 vídeos. Esses 3 vídeos em linha aí, eles têm uma característica em comum. Sabe qual é a característica em comum? Cenário. Vocês conseguem perceber que pegaram um fundo que não é neutro e colocaram no último vídeo aqui do canto inferior esquerdo? E que acaba estranho porque o cérebro não consegue diferenciar assim tão bem a pessoa do fundo. Fica meio estranho. Se esse professor que está com a câmera pequenininha aqui, no canto inferior direito desse último vídeo, se esse professor não está com um cenário neutro, todo branco aqui atrás, ele não teria sido visto direito. Vocês sabiam que esse cara, um pouco acima dele, é um dos maiores da comunidade de games do Brasil e ele está sendo filmado de baixo para cima com uma caixa de eletroportátil aqui em cima da cabeça dele? E a gente, não, peraí, que é isso? A porta do meu guarda-roupa tá 1 centímetro aberta, eu não posso filmar encostada nele. A minha parede tem um risco de caneta do meu filho, eu não posso filmar encostada nele. Para. Bobagem. Bobagem. Os alunos e a galera tá muito mais preocupada com o conteúdo do que com o detalhe. Eu estou falando de uma comunidade absurdamente especializada. Esse outro professor, todos eles são amigos nossos, esse outro professor, que também aparece aí no vídeo com uma cadeira de gamer, que é essa cadeira igual da menina que está no canto superior direito, a esposa dele está trabalhando no mesmo ambiente. Está lá no YouTube. Várias vezes ela se levanta, sai, volta. Agora vamos lá. Realidade presencial. Quando o aluno tenta sair discretamente e ele pede desculpa, licença e não sei das quantas, ele não atrapalha a sua aula? Porque ele gerou uma interrupção? Cognitivamente, então, qual que é o mais adequado? É esse aluno levantar e, se já tiver permissão para sair, ele levantar e sair. Chegou atrasado, não interrompe. Chega atrasado, vai direto para o seu lugar e anda normal. Não abaixa a cabeça para passar na frente do professor, porque a hora que você abaixa a cabeça, você mudou a postura natural. Se você mudou a postura natural, todo mundo vai olhar para ele. E o seu papel enquanto professor é o quê? Para a aula imediatamente. Porque ninguém está prestando atenção em mais nada a não ser o aluno que chegou atrasado e está passando ali. Você está no meio da explicação, entrou um aluno e ele passou naturalmente, vida que segue, explicação continua. Você está no meio da explicação, entrou um aluno, ele se moveu de um modo diferente do natural para a sua explicação e diz, olha, tudo bem, tranquilo, chega lá no seu lugar, daqui a pouco eu continuo. Quando alguma interferência acontece não esperada, certamente você está perdendo a atenção da sua audiência. E isso serve demais para o presencial. E aí embaixo, no canto direito, a gente tem o quê? No centro e embaixo. É um membro do TEC, que é o Duda, de Miracema.
No centro, ele está em uma fazenda, em alguns locais aqui da região, explicando sobre o local. Então, ele está usando um cenário real. E aí, para isso, ele precisa de uma câmera melhor, porque ele precisa que essa câmera, de vez em quando, dê zoom nele, de vez em quando, dê zoom out, saia dele, mostre o cenário todo, mostre em perspectiva. E do lado direito, isso aqui é uma laje. É aquela área em cima, coberta, mas é aquela área em cima da casa. Tem um telhado aqui em cima. E o que eles fizeram? Utilizaram tecido para fazer a separação, utilizam iluminação para dar foco em cada uma das partes e utilizam decoração para compor o cenário. E aí, a hora que a gente chegava lá para gravar, eles verificavam a intensidade de luz para dar destaque naquilo que você precisa que seja destacado nos vídeos. Esse vídeo está disponível no YouTube. Vocês podem olhar. Foi um vídeo com um edital da Secretaria Estadual de Cultura. O Duda ganhou esse edital, fez vários workshops e esse aqui eu estava participando, conversando sobre a questão de educação e cultura. Afinal de contas, a gente precisa aí muito da visibilidade do pessoal da cultura para que a gente consiga ajudá-los. Mas conseguem perceber a diferença desses três ambientes de baixo? Uma comunidade de especialistas usando um fundo que é o padrão do evento, mas é um fundo que não dá o devido destaque para o que deveria. O Duda fazendo um cenário real e ele com um cenário montado. Esse cenário foi completamente montado. Em cada uma das lives tem um cenário diferente, completamente montado. Esse outro vídeo que está aqui no meio à direita é o seguinte. Esse é o Paulo, que tem um projeto que chama Rádio Sucata. Como que foi a gravação? Vocês vão reparar pelo vídeo que vai ficar no ar. A gravação foi feita com um tripé e ele vai girando o celular e caminhando com o celular pelo ambiente para mostrar a oficina dele toda. Esse objeto que está na mão dele é um instrumento musical feito com tampa de maionese, garrafa PET cortada e entrelaçada e objetos de descarte aqui dentro para dar o som. Ele mostra 20, 30 modelos de instrumentos musicais. Ah, mas espera aí, o profissional diz que essa câmera tem que ter um trilho para caminhar mais suave. Depende. Às vezes não. Às vezes é mais natural você caminhar com a câmera. Às vezes é mais natural você editar o vídeo depois e cortar o lugar onde você tremeu. Se você teve que trocar a câmera de lugar, corta o pedaço do vídeo. Para a gravação, depois você junta os vídeos. Nesse caso do Paulo, o interesse é em quem? O interesse é em mim ou é no projeto dele? Por isso ele está em destaque. Nesse momento aqui, ele está tocando um som com esse instrumento que ele fez com reuso de materiais. Então, reparem, vídeo não é gravação da minha aula, vídeo é uma infinidade de coisas. E eu vou mostrar ainda alguns outros. Por exemplo, esse de cima é uma imagem, mas poderia facilmente ser um vídeo de realidade aumentada. Tem um QR Code daquele que aparece lá para a galera fazer doação. Tem um aplicativo de celular que projeta objetos em cima desse QR Code. Por exemplo, sistema planetário. Por exemplo, estrutura óssea de mamíferos e de grandes animais. E você pode encontrar isso na internet e mandar isso para os alunos, para eles darem uma olhada. Ah, Daniel, mas tem isso em 3D também? Tem isso 360 com realidade virtual? Tem. No próprio YouTube tem material desse disponível. Se vocês tiverem recurso para poder comprar, perfeito, é adequado, é interessante, vale a pena.
em algumas situações, tá? Mas muito pontualmente. É muito propaganda para pouco resultado, na minha opinião. Eu prefiro coisas mais artesanais, mais lúdicas, tá? Objetos de isopor feitos que a criança pode tocar e coisas assim ficam, na minha opinião, mais interessantes. Tem inclusive um que é de plástico mesmo, de PVC, para o sistema planetário, que eu acho interessante pra caramba. Algumas escolas, inclusive, têm. No entanto, claro, para os alunos é uma novidade muito grande, eles gostam muito, eles participam muito quando é novidade. Então, essa é uma dica. Se você está com seus alunos desanimados, cria expectativa, gera novidade para eles. Na outra diagonal, no canto inferior esquerdo, tem um vídeo que eu não vou passar aqui, porque vocês vão ver no vídeo completo da Elaine. Lembrando que esse vídeo completo dela, ela fala de 20 tecnologias que ela já aplicou, tá? Esse aqui é um deles, uma das tecnologias, né? Que é uma animação. Objetos, bonequinhos feitos de massinha, de modelar, papel A4 aqui atrás com desenho, filma esses objetos se deslocando, seja usando um palitinho de picolé, seja usando a própria mão para deslocar, e pronto, a criança adora. Inclusive, para a alfabetização, a maior parte dos vídeos que o meu filho, por exemplo, de 3 anos, assiste é vídeo onde tem alguém manipulando o carrinho, manipulando um brinquedo, montando alguma coisa, e ele vai repetindo isso aqui. Então, cuidado com experiências e estratégias mirabolantes, quando, na verdade, essa criança quer comprar um joguinho similar ao Lego, que custa pouco, com poucas peças, e ele ficar repetindo o encaminhamento do professor, seja pelas cores, seja pela forma. E detalhe, vão pensar fora da caixinha. Caixa de ovo serve, caixa de leite serve, rolinho de papel higiênico serve, resto de caneta serve. Dá para fazer um monte de coisa, tem um monte de objeto. Lembra que eu falei do Google Imagens? Entra lá e coloca assim, ó, exemplo, o assunto que você tem que abordar essa semana. Entra no Pinterest e coloca exemplo, o assunto que você tem que abordar essa semana. Entra no YouTube e coloca exemplo, o assunto que você tem que abordar. É simples. É só a questão de vocês escolherem o que é mais adequado para a realidade de vocês e também em relação ao tempo. Quanto tempo você tem? Seu aluno tem dinheiro para comprar uma massinha de modelar ou não tem? Dá para fazer uma massinha com os ingredientes que tem em casa? Tem inúmeras receitas disso. Inclusive que a criança não tem risco de comer. Percebem? Tem um monte de alternativa. Existem ainda em relação ao uso de tecnologia, só falando finalzinho da animação, o que acontece? A animação, ela pode ser tanto feita usando aplicativos, quanto feita desse jeito que a Elaine fez, filmada e eventualmente editada depois. No caso, do jeito que ela fez, dá para fazer, inclusive, uma adaptação para não precisar editar. Você faz edição só de corte de início e fim. E inserção de música, alguma coisa desse tipo. Tá? O caso dela tem algumas outras edições, mas não precisa nem de tantas edições. É questão de criatividade mesmo. As outras duas tecnologias que eu coloquei aqui no slide, apenas como exemplo, tá? Eu não estou colocando todas as possíveis tecnologias, não. Mas são... eu já falei de simulação, já falei de realidade virtual. Aqui, essa menina está fazendo a transmissão da tela do computador dela. Então, ela está jogando. E essa outra tela é um aplicativo específico que a gente está usando aqui, que é o StreamYard, para poder fazer a projeção de várias pessoas ao mesmo tempo, em layouts diferentes. Você pode utilizar uma tecnologia paga?
Pode. Nesse evento, por exemplo, que eu estou falando, se gastou $150 por uma plataforma dessa aqui que a gente está usando para fazer todas as reuniões, todas as transmissões, e se gastou, na verdade, R$ 150 para fazer todas as transmissões, e se gastou R$ 12.000 num aplicativo para chat, para conversa, que foi muito mal utilizado. Então, assim, a realidade econômica não induz, não indica as melhores escolhas. Entendeu? A contextualização, sim. Essa indica as melhores escolhas. Você olhar o seu cenário, você identificar qual vai ser a característica, aí sim você vai fazer melhores escolhas de acordo com o que você tem disponível. No caso deles, tem toda uma prerrogativa de não conhecerem como seria a comunidade de games do Brasil num evento pago, que seria no Recife e acabou sendo online para todo mundo. Como diferenciar quem pagou inscrição de quem não pagou inscrição, que podia acompanhar pelo YouTube e coisas assim. Tudo bem, fizeram vários testes. Essa ferramenta especificamente, cara pra caramba, não resolveu. E é uma ferramenta típica da comunidade de jogos, tá? Inclusive, essa outra imagem da menina jogando aqui, ó, é uma comunidade que transmite o momento que está jogando e movimenta dinheiro demais. Demais. Eu estou, inclusive, participando um pouco dessa comunidade para entender o que está acontecendo. Porque os jovens passam horas e horas e horas e horas no aplicativo que chama Twitch. E tem no Facebook também uma parte específica disso lá, que é o Facebook Live. As pessoas passam jogando e as outras ou jogando e assistindo ou só assistindo. E isso movimenta dinheiro demais. Aqui uma outra questão relacionada a layout. O que é layout? Se eu estou falando que o vídeo é a visão do meu aluno, é a visão do ouvinte ou da minha audiência, eu tenho perspectivas e eu tenho layouts diferentes para colocar dentro do meu vídeo. E eu posso escolher, de acordo com a minha limitação tecnológica, de acordo com o meu interesse e de acordo com o meu objetivo. Então, vamos lá. Agora eu vou começar do canto superior esquerdo para a gente fazer a linha anti-horária. Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem uma composição que eu já falei várias vezes, que é a nossa, que a gente está usando aqui no StreamYard. Nesse caso, reparem, o fundo já não atrapalha tanto. É o mesmo fundo da imagem anterior, só que não atrapalha tanto. Aqui embaixo, sou eu gravando com o celular. E aí, lá no vídeo que tem aqui no canal, quando a gente fala sobre usar o InShot, a gente está falando sobre o formato do vídeo para diferentes plataformas. Você vai pegar o seu vídeo, vai colocar no YouTube, grava com o celular deitado. Você vai pegar seu vídeo e vai colocar no Instagram, grava com o celular em pé. Ah, Daniel, mas como é que eu vou saber isso? Entra no YouTube e assiste um vídeo com o celular para cima que você vai entender. Entra no Instagram e assiste um story com o celular deitado que você vai entender. Ah, mas tem um monte de nome técnico, tem proporcionalidade, pode distorcer meu vídeo. Não se preocupe com detalhe técnico. Tem um monte de coisa. É uma proporção 16:9. Ah, as pessoas estão usando um fade para colocar aqui no fundo e não ficar tela preta. Tem um monte de coisa. No entanto, se você fizer o óbvio, resolve. Não precisa saber de um monte de coisa técnica. Mais embaixo, a gente tem o quê? Uma imagem em tela cheia com um slide feito ruim, né? Porque o slide não está ocupando a tela toda. E no canto oposto, uma imagem em tela cheia que está ocupando todo o slide.
O gráfico do lado esquerdo está visível? Tá. Isso numa tela de celular dá para ver, isso numa tela de TV dá para ver, numa tela de computador dá para ver. Depois, uma possibilidade que eu tenho é a de fazer uma tomada cheia, né? Essa imagem de tela cheia. E o objetivo aqui, ó, é a bateria do cara, que é feita toda com material de reuso. Esses pratos da bateria são antenas de TV. Aqui embaixo tem lata de tinta, pedaço de galão. O objetivo é ver a cara dele ou o objetivo é ver a bateria? Percebem? De acordo com o objetivo, foi feito o take de câmera. No centro aqui, o que a gente tem? A possibilidade de você colocar uma imagem sua com câmera fechada e o slide. Isso funciona? Funciona. Melhor do que se fosse só o slide. Mas não gera engajamento, não gera interação, não gera participação. Ah, mas pode ser usado? Pode, para vídeos muito curtos. 2, 3 minutos. Se você precisar gravar um vídeo de 20, 30, 40 minutos, não faz isso. 10 minutos, não faz isso. Não vai adiantar, não vai funcionar, não vai ser bom. Entenderam? O ideal é você deixar a sua imagem pequenininha aqui, ó. Ou aqui embaixo. Dependendo da plataforma, vai ter imagem em posição diferente. Por que o Alessandro está em destaque aí com camisa rosa? Porque ele está explicando alguma coisa relacionada à taça. Aspecto relacionado ao sono, dificuldade de aprendizagem porque dormiu mal, porque dormiu fora de horário. E dormir bem ou mal não tem a ver com tempo, tem a ver com qualidade do sono. Por isso ele está em tela cheia. Essa imagem do meio, comigo sentado, despojado, é boa para vocês entenderem a explicação? O que vocês acham? Tudo isso aí é print de vídeo, tá? Vocês acham que eu estou empolgado para explicar as coisas? Interessado para explicar? Percebem? Eu não preciso fazer grandes estudos de linguagem corporal para ver se a imagem está adequada ou não está adequada. É só você bater o olho, você já consegue perceber. Foi um momento do vídeo que ou alguém estava explicando algo, ou eu estava relaxando, ou eu estava demonstrando alguma coisa que eu precisava que aparecesse minha mão aqui atrás. No entanto, a camisa não ajuda, né? Repararam que eu peguei a mesma camisa do primeiro vídeo à esquerda e essa do meio? E a camisa em cima, tudo bem, aqui, não. Agora vamos para o vídeo da direita. Vocês estão vendo que esse cara, que é o Gustavo aqui de Paraíso, ele está com uma camisa que destaca do fundo e que o rosto dele desapareceu e que a iluminação dele ficou ruim. E que eu também estou com uma camisa clara e que aparece muito facilmente a sombra na minha camisa. Nossa, Daniel, mas é muito detalhe, eu não consigo mais gravar vídeo. Não estou dizendo que o seu próximo vídeo tem que ser perfeito. Estou dizendo que você tem que, aos poucos, encontrar quais são as possíveis melhorias no seu caso. Eu tentei organizar meus livros aqui atrás para deixar exibido? Não. Por quê? Porque eu acho uma grande bobagem você ficar exibindo quantos livros você tem para querer dizer se você sabe mais de um assunto, menos do assunto. Quando, na verdade, a gente sabe que no Brasil a maior parte das pessoas compra livro e não lê. Ou seja, exibir grandes estantes cheias de livro, na maior parte dos casos, salvo raríssimas exceções, é demonstração de poder aquisitivo, não de conhecimento. Porque é a pessoa que teve dinheiro para comprar um livro de 300, um livro de 500, um livro de 700 reais.
Claro, tem casos e casos, né? Tem gente que compra os livros e lê, estuda, pessoas muito entendidas. Mas conseguiram perceber em relação ao layout que aqui em cima eu tenho uma imagem mais achatada para visualização? A câmera que está pegando é a mesma da imagem do centro para a imagem do canto superior direito. É o layout que está mudando o jeito que está aparecendo. Comecei a comentar da roupa. Será que você precisa usar uma roupa social para apresentar ou o seu objetivo não precisa ser uma roupa social? O seu aluno te ver com uma roupa muito bem arrumada, é bom ou é ruim? Ele vai se sentir representado? Ou ele vai achar que você se arrumou para a festa? Em algumas situações, a roupa social é adequada. Em algumas situações, os recursos são adequados. Brinco, cordão, pulseira, cinto. Em outras situações, você pode colocar um brinco mais discreto, um cordão mais discreto. Afinal de contas, o que rege a escolha da roupa e a escolha das cores? O foco da atenção da sua audiência. Nessa imagem que o Duda está falando sobre essa construção, vocês conseguem ver o rosto dele? Nem aqui, nem no vídeo em tela grande. Ah, mas isso significa que o vídeo está mal gravado? Não. Isso significa que ele tem poder de escolha e ele pode ter escolhido ficar mais longe. Gera uma relação humana, que você percebe que tem alguém ali conversando com você, não é uma foto e uma voz, gera uma relação humana. O fato dele estar mais atrás deixa as coisas que ele tem algumas crises. Ah, não gosto do meu braço, não gosto da minha barriga, não gosto do meu cabelo. Essa loucura do ser humano, né? Que todo mundo tem. Isso vai fazer com que ele esconda o que ele não quer que seja visto. Já falei sobre a questão das cores da roupa que estão aqui no canto inferior direito. E agora olhem no canto inferior esquerdo. Lembra lá do vídeo que eu falei com vocês da equipe de design de produto? Esse é um print, é uma imagem do vídeo, esse joguinho aqui que eles estão explicando detalhadamente lá como funciona. Conseguem perceber que o rosto do primeiro está completamente visível, que o meu rosto está razoavelmente bem visível, o do terceiro está razoavelmente visível e o do segundo não está bem visível? Quem assistiu o vídeo do InShot percebeu o quê? O segundo cara, apesar de ser um cara criativo, da indústria, da área de artes, ele está de lado para a janela. O certo é ele ficar de frente para a janela. Aqui, onde eu estou, tem um foco de luz muito forte do monitor que está do meu lado e do monitor que está na minha frente. Isso faz com que meu rosto fique mais claro. Se eu desligo os dois monitores, o meu rosto fica bem mais escuro, porque a minha iluminação, a minha luz está só aqui atrás, aqui em cima. É uma luz direcional, que eu direciono ela para o computador para ele refletir, para compensar um pouquinho da luz aqui embaixo. Apesar de que eu não tenho grandes problemas com isso, não. Tá? Eu não me preocupo de ficar compensando luz e coisas assim. Aqueles que se preocuparem e quiserem, o que eu indico é esse aparelhinho aqui, ó. Vende nas lojas de coisa da China, de produto barato de R$5, R$1,99, R$10 e por aí. É um objeto recarregável e é de LED. Então você tem 3 tonalidades de luz, ó. Eu posso colocar aqui embaixo e ela compensa a minha iluminação que está rebatendo. No entanto, conseguem perceber que começa a marcar coisa no meu rosto?
Aí eu posso regular. Está desligada. Nível 1. Nível 2. Não gostei. Nível 3 também não. Nível 1. Pronto. Conseguiram reparar que melhorou? Vou me colocar em tela cheia para vocês verem, ó. Apagado. Nível 1. Nível 2. Nível 3. Conseguiram ver que a iluminação ressaltou a imperfeição da minha pele? Ah, Daniel, mas quer dizer que você tem detalhes? Você se preocupa com isso? Não, nem tanto. Quer dizer que eu prefiro que fique a pele mais escura, porque eu tenho certeza que vocês estão conseguindo me ver e conseguindo perceber que eu estou gesticulando, do que ficar compensando luz para cá e para lá, e na hora que eu chegar para gravar e para conversar com vocês, eu tenho que ficar montando todo um cenário. Não gosto dessa opção. Ah, vou ter que gravar, vou ter que montar cenário. Ok, qual sugestão eu dou para vocês? Fita isolante nos lugares. É claro que você não vai colocar fita isolante na parede e não vai colocar fita isolante no móvel. Mas no chão, marca com fita isolante o lugar que você pode caminhar, marca com fita isolante aonde você vai colocar seu celular para filmar. É bem simples você adaptar o cenário todo para essas coisas. Reparem, essas dicas, elas não são apenas para vídeo, elas são também para o presencial. Conseguiram perceber nessa imagem aqui de cima que é difícil diferenciar meu rosto da minha roupa? Que seria melhor se eu tivesse com uma roupa escura, tipo essa imagem que está do celular? No presencial, a mesma coisa. Cores e iluminação. Já comentei com vocês que existem os aspectos relacionados à iluminação, até já demonstrei isso, como funciona. Agora vamos para cores. Lembra que eu disse que o fundo do slide vai interferir na visibilidade? Estão percebendo que o slide branco chama mais atenção do que o slide escuro? Conseguem perceber que o fundo escuro é melhor para os meus alunos que assistem alguma coisa à noite? E que o fundo claro é melhor para os meus alunos que assistem alguma coisa de dia? Porque eu estou relacionando iluminação natural e iluminação artificial? Muito pouca gente se preocupa com isso e é fundamental. Não faça qualquer apresentação considerando apenas o seu padrão. Considere a iluminação do ambiente. Se você projetar algo claro numa tela escura, isso vai gerar um brilho e a pessoa, para assistir isso à noite, vai se incomodar. Então, se você puder, use fundo escuro. O inverso também acontece, tá? Então, assim, vou projetar numa tela branca. Que cor deve ser o fundo do meu slide? Branco. Cinza. Ah, Daniel, mas é só isso que leva em consideração? Não. Antes de qualquer consideração, característica, critério, precisa ter o seu critério. Eu, Daniel, gosto de slide escuro, letra clara, porque eu não vejo bem quando é fundo branco, letra escura. Adianta o quê? Eu favorecer todos os meus alunos e não conseguir enxergar para explicar? Adianta nada. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, você se sentir confortável. Isso vem com tempo, isso vem com treino. Depois, você olhar características do ambiente,
olhar todos os detalhes que eu estou explicando aqui e levar em consideração e melhorar continuamente. Você vai melhorar a sua sala de aula presencial, você vai melhorar seus vídeos e você vai conseguir caminhar para um momento híbrido, que é, você não está gravando um monte de vídeo? Você não está produzindo um monte de material? Retornando ao presencial, não seria legal você ter esse material para o aluno que faltou? Lembra que eu falei que o vídeo é pior do que o presencial? No entanto, se o aluno faltou, qual foi a quantidade que ele pegou do presencial? 0. Quanto que ele pega com o vídeo? Maior do que 0. Então, eu, por exemplo, estou num processo de gravar o máximo possível de conteúdo que eu puder. Eu estou afastado e por isso não estou dando aula. Não estou tendo que gravar as aulas nesse período. Mas eu estou tentando e estou gravando muita coisa. Por quê? Porque o aluno faltou na aula, eu vou direcionar para ele assistir. É melhor eu direcionar que esse aluno assista do que ele perca o conteúdo e não consiga entender a minha próxima aula, e depois a outra, e depois a outra. E depois chega na prova, ele vai mal pra caramba, porque ele faltou num dia que era o dia fundamental. Então, por que eu, Daniel, gosto muito do vídeo? Porque o vídeo, na minha opinião, é a plataforma, eu vou chamar até de plataforma. Ele é o recurso que possibilita a maior quantidade de variedade de coisas dentro dele. O que eu posso colocar a partir da perspectiva de uma câmera? O que eu quiser. Eu posso montar um quebra-cabeça filmando? Posso. Posso filmar trocando objetos de um recipiente para outro? Posso. Posso filmar o que eu quiser. E se eu posso filmar o que eu quiser, o vídeo é um excelente recurso para eu poder melhorar o engajamento dos meus alunos, melhorar o interesse deles. E o que os jovens gostam? Disso aí. Então não adianta nada você produzir uma coisa tão maravilhosa, arrumar cabelo, maquiar, passar perfume, escolher 2 dias de antecedência qual vai ser o brinco, qual vai ser o cordão, qual vai ser a pulseira, se o relógio combina, se não combina. Quando seu aluno assiste 90% das vezes, uma pessoa descabelada, que não é o caso aqui, tá? Mas a maior parte dos gamers, descabelada, no ambiente que, no caso dela aqui à direita, ó, é a cama dela, com o fio carregador aqui em cima, com o ventilador colocado em cima. E a gente, como adulto, fica com um monte de bobagem, achando que, não, se eu fizer isso aqui, o aluno não vai prestar atenção em mim. Nessa imagem pequena do lado esquerdo, vocês conseguem ver que atrás dela é a cama dela e o carregador? Ou é uma folia nossa de ficar preocupando com esse detalhe, quando, na verdade, o aluno está muito mais preocupado com o que está aqui no meio da tela e com o conteúdo, com o que está sendo discutido? Aí você vai dizer, não, mas espera aí, os jogos são dinâmicos, são interessantes, a aula não é. Como não é? O seu aluno saber se a parede vai cair na cabeça dele é mais interessante do que um jogo? Ou não? Ele saber que não pode misturar 2 ingredientes e tomar é mais interessante do que um jogo ou não? Sem dúvida, isso é muito mais importante para a vida dele do que as cores de um jogo. E ele tem essa noção. Sem dúvida, ele sabe que precisa entender o contexto histórico. Sem dúvida, ele sabe explorar e tem interesse pela arte. Sem dúvida, ele tem interesse pelas ciências. Se não, programas de TV como o Pânico, que ficavam o tempo inteiro fazendo mistura de ingredientes proibidos e incentivavam as crianças a fazerem verdadeiras loucuras, não faria tanto sucesso. E eu mesmo não teria presenciado um primo fazendo uma mistura daquela para experimentar o que ia acontecer. Ele estava misturando produto de limpeza. Então, assim,
faz parte de nós, enquanto professores, entender que a realidade dos alunos é uma realidade com muito menos profissionalismo, cuidado com imagem, atenção aos detalhes, e muito mais um engajamento, um interesse, uma participação de esforço, de empatia, de dinâmica, de trazer ele para a cena, de ver o que ele gosta, de começar a trazer, por exemplo, que personagem que ele gosta. Traz um bonequinho desse para a aula. Pega um editor de imagem, ou pega um celular, tira uma foto de um bonequinho desse aqui, bota ele no teu slide. Numa semana você pega a imagem que um aluno escolheu, na outra semana você pega a imagem que o outro escolheu. Conversa com ele sobre que bonequinho é esse, percebem? Ah, poxa, mas esse jogo é um jogo violento, eu não quero, vou pegar um outro. Beleza, mas traz exemplos do seu aluno que ele vai gostar. Agora, qual é o grande problema? Eles estão muito longe da gente. E aí eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo sempre na sala de aula no curso de computação. O aluno está longe de vocês, professores, porque vocês não são da área de computação. Se vocês estivessem formando futuros professores em computação, vocês estariam em situações muito piores. Muito piores. Porque a cada 2 anos a tecnologia vira de ponta cabeça. E como é que eu formo um profissional? Se ele entrou em 2015 no curso superior, vou colocar 2017, vai. Ele entrou em 2017, portanto, ele era já um nativo digital, ele já nasceu com o computador na casa dele, na maior parte dos casos, e ele vai se formar em 2022 profissional de área. E como é que fica? Como é que eu ensino para ele que agora ele tem que ter uma formação presencial, mas que ele pode ter que trabalhar durante uma pandemia, gravando vídeo 60 horas de aula, 30 horas de aula, 15 horas de aula? Tendo que monitorar Google Classroom, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, outras redes sociais. E aí? Então, assim, se a situação de vocês é complicada, a nossa é pior. A diferença é que a gente vai bolando estratégia para ficar trazendo essa molecada para perto. Então, eu viro e mexo, eu marco uma atividade que eles têm que propor solução para a abordagem daquele conteúdo. Vira e mexe, eu pego um aluno que eu tenho mais amizade, mais proximidade, trago o exemplo dele para a sala de aula. Vira e mexe, eu pego notícias, igual eu falei com vocês do Google Notícias. Pego notícias atuais, trago para a sala de aula do mundo deles. Ó, vi isso aqui, fiquei curioso. Vocês podem me contar? Fiquei sabendo que essa vibe aí de streamer, que é o que chama essa galera que fica transmitindo o jogo online. Esses streamers estão ganhando bilhões por ano. Vamos fazer a conta? Quem que vocês consideram aí o mais legal do Brasil? Elenca para mim os 5. Agora, vamos comparar percentualmente o salário do primeiro, o ganho do primeiro com o segundo, terceiro, quarto e quinto, e vão estudar porcentagem? Você acha que seu aluno vai prestar atenção nessa aula técnica, séria, pra caramba, ou não vai prestar atenção? É claro que esse aluno vai prestar atenção pra caramba. É claro que ele vai ficar se dedicando pra caramba. Agora, você precisa trazer exemplo dele para a sala de aula. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Eu queria preparar uma discussão com vocês em relação aos vídeos, que fosse essa discussão onde vocês já têm uma ferramenta de edição, mas para vocês entenderem que o vídeo é muito mais do que apertar lá para gravar numa câmera. E que não desencanem 100% de ter ótima qualidade e excelente qualidade. Se vocês entrarem num desses canais de streaming, que eu entrei em vários já, estou acompanhando um monte para poder ver como é que funciona. É galera de final de semana, é galera tomando água, tomando café, é a galera chegando de pijama, é a galera com um quarto bagunçado, brincando entre eles.
Então, enquanto a gente, com essa cabeça de adulto, está pensando um monte de detalhe, um monte de ajuste, o que vão achar, o que não vão achar, os jovens estão brincando e se divertindo com coisa muito séria, porque a gente está falando de uma indústria que movimenta dinheiro demais. Demais. Pra vocês terem uma ideia, eu orientei um trabalho a respeito desse joguinho aqui em 2012. Esse joguinho está fazendo 10 anos. É o tal do LOL. Uma das finais de campeonato do LOL no Brasil aconteceu no estádio do Palmeiras. Lotado até a tampa. Fazem alguns anos isso, inclusive. Pra vocês terem uma ideia do quanto de dinheiro movimenta essa indústria. Então vamos lá. Terminamos a parte de vídeo. Vamos só resumir o final da história. O vídeo envolve diversas áreas de estudo. Eu peguei, inclusive, um livro que eu tenho. Ainda não li com o devido cuidado, mas é um livro que chama A Arte de Ator, da técnica representação. Por quê? Porque existem muitas áreas, muitas profissões, muitos profissionais absurdamente especializados e que entendem demais e que podem ajudar a gente pra caramba em relação a vídeos, em relação à postura em sala de aula. Eu fico tentando fazer contato com essas pessoas para ver se a gente consegue trazer algumas coisas para cá. Sim, a maior parte dos adolescentes da região aqui jogam. E cabe a nós entender como falar de coisa séria sem dizer para ela, senta aí que eu vou conversar com você. Entendeu? Traz alguma característica do jogo, fala, olha, vamos conversar sobre o seu jogo, deixa eu entender. E aí você começa a entender o cenário e você consegue falar de coisa séria sem dizer, senta que vamos conversar. A gente, inclusive na UF, fez um curso que era voltado para os alunos apenas jogarem. Eles não podiam aprender nada. A gente ficava observando o que eles estavam fazendo, o que eles estavam jogando, como que eles se manifestavam. E, claro, a gente escolheu os jogos antecipadamente, voltados para lógica, para raciocínio, para conhecimentos gerais e coisas assim. Só voltando aqui, então, a comunidade circense trabalha muito com performance, a comunidade da área de artes em geral, de cultura em geral, do ensino à distância em geral, se preocupa muito com cenário, com ambiente, com voz, com iluminação. E a gente chega num exemplo que eu acho muito interessante. Inclusive, eu fiquei surpreso no dia que a gente estava gravando isso aí. Esse é um slide de uma palestra do Tec Encontro com o Marcos Alessandro, que é um amigo e é médico, um amigaço nosso, vem aqui direto falar e trazer umas informações. Ele é autor de um livro sobre qualidade do sono. A gente gravou uma conversa falando sobre horário adequado para estudar, qual o melhor horário para aprender, quais são as características de higiene do sono e coisas relacionadas a isso. E, para minha surpresa, ele tinha em alguns slides uma estrelinha vermelha com bordas azuis. Olhem no centro da tela e me digam o que essa estrelinha está fazendo aí. Alguém consegue perceber? Essa estrelinha está chamando tua atenção para um ponto específico do slide que ele quer que você olhe para ele. Não tem nada a ver com propaganda de empresa, nada a ver. O que ele está fazendo é direcionando de modo consciente o seu olhar para uma posição específica do slide dele. Nossa, Daniel, mas como é que você percebeu isso? Conversando com ele? Não. Imaginando como os profissionais daquelas outras áreas que eu acabei de mostrar ali, ó, tratam de situações. O cara do circo, ele não usa uma boca diferente, umas marcas no olho diferentes, um nariz diferente. Por quê? Ele quer que você olhe para onde? A roupa dele está escolhida porque ele quer que você olhe para onde? E o que o Marcos Alessandro fez foi incluir no slide dele um signo, um objeto visual, para gerar
uma novidade no seu cérebro do tipo, você esperava um slide branco com letras pretas. Do nada tem uma estrela. Então, o tempo todo o teu cérebro está assim, mas o que aquela estrela está fazendo ali? O que aquele objeto está fazendo ali? E o tempo todo que você tenta se concentrar no centro do slide, o seu olho se puxa para lá. Isso é uma técnica que vocês podem aplicar nas gravações de vocês. Ah, não quero que olhem para minha calça, não quero que olhem para o meu braço. Se você não quer que olhe para uma região, coloque um objeto chamando a atenção na outra região. Então, se você colocar um brinco, daqueles brincos de pena, com o cabelo para o lado, é um objeto estranho, não natural para o ser humano? É. O ser humano vai ficar vendo o seu vídeo e olhando muito mais para o seu rosto do que qualquer outra coisa? Vai. Entenderam como é que é? Agora, cuidado. Se você colocar pulseiras e elas começarem a fazer barulho e chamarem, claro, vão chamar a atenção para sua mão, ela pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Se você tem algum tique, algum movimento que você tem costume de realizar, grave de um jeito que você minimiza o impacto desse movimento. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que usam relógio de metal, deixam um relógio mais largo e tem costume de fazer aquele movimento assim com a mão. De vez em quando fica fazendo assim. Esse movimento e esse barulho é diferente. Se esse movimento e barulho é diferente, chama atenção para lá. Eu, dentro de sala de aula, gosto de ficar brincando de jogar. Acabou de cair minha caneta. De jogar pincel para cima e ficar brincando de jogar e pegar o pincel. Se eu fizer isso no horário errado, eu chamo atenção para a coisa errada. Se eu fizer isso no horário certo e eu deixar o pincel cair no chão, o barulho do pincel no chão chama a atenção de todo mundo para algo que eu queira. Nossa, Daniel, mas você está falando que dá para fazer isso consciente? Sim, dá. Nem tudo, tá? Que a gente não é robô. Mas dá para a gente, aos poucos, ter consciência daquilo que a gente vai utilizar. E utilizar novidade para gerar engajamento, para gerar interesse. Então, em resumo, para onde eu quero o destaque do meu vídeo, para onde eu quero o foco da atenção do meu vídeo, para onde eu quero o interesse do meu vídeo e para onde eu quero levar com o meu vídeo, para qual objetivo eu quero ir com o meu vídeo. Detalhe, não existe nenhuma burocracia, nenhuma jurisprudência, nada no direito que diga que o seu vídeo precisa ser 1, de corpo inteiro, 2, que a sua aula precisa ser em vídeo. Perceberam? Então existe um entendimento de que o vídeo é a melhor forma de se aproximar do aluno, porque de fato ele conhece sua voz, ele conhece seu rosto. Agora, não considerem como único e não considerem como um único tipo de vídeo. Vocês viram nesse encontro de hoje que tem um monte de tipo. Um monte, é uma quantidade muito grande de tipos de vídeo. E é questão de você escolher qual é o vídeo mais adequado para a sua realidade. Perfeito? Muito obrigado, então, mais uma vez a cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Ótimo dia. E fiquem à vontade para mandar mensagem. A gente está sempre acompanhando as nossas redes sociais, acompanhando lá no WhatsApp. E é isso. Muito obrigado. Eu fico por aqui.